Vamos falar sobre... Opa! Voltando aqui. A importância do santuário hoje. O santuário é uma doutrina que existe aí na Igreja Adventista. E é uma doutrina importante para todas as pessoas de todas as religiões deveriam entender esse assunto, principalmente enquanto adventista, porque é um assunto super importante, certo? Então vamos entender a aplicação atual dessa antiga doutrina. Ou melhor, a doutrina é nova, mas o santuário já vem desde antigamente. A origem da palavra santuário significa lugar sagrado em latim, etimologia, e também conhecido como a palavra tabernáculo, que significa residência ou habitação. Mas habitação de quê? Aí nós vamos ver em seguida. Quando surgiu o santuário? O santuário, o tabernáculo, foi construído após a libertação de Israel do Egito, quando o povo era prisioneiro lá no Egito. E aí teve aquela história, né, das 10 pragas, né, Moisés foi enviado para libertar o povo, e aconteceram as 10 pragas, e o povo foi depois que saiu do Egito, ficou peregrinando, caminhando no deserto por algum tempo. É interessante, durante essa peregrinação, o povo começou a murmurar contra Moisés e reclamar, porque o povo estava sem água, estava sem alimento, e mesmo assim Deus queria continuar com o povo. Êxodo 25, verso 9 diz: Disse o Senhor a Moisés: Segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Esse ponto também é importante, também é interessante. Você vê que o santuário não era algo que Moisés criou. O tabernáculo já existia, certo? Então, Deus mostrou alguma coisa a Moisés. Que coisa era essa? Bom, para que surgiu o santuário? Aí tem 3 passagens da Bíblia. Diz Levítico: Estabelecerei minha habitação no meio de vós, e não vos rejeitarei jamais. Também, faze-me também um santuário, para que eu possa habitar entre meu povo. Pois o Senhor escolheu Sião com a vontade de constituí-la sua morada. Não foram os israelitas que resolveram construir o santuário, mas o próprio Deus que tinha isso em mente para habitar no meio do seu povo. Então aquela pergunta: a habitação de quem? A habitação de Deus, certo? Então Deus habitava no meio do povo através de um santuário. Então Deus precisa de um santuário para habitar no meio do povo? Bom, esse não é o foco desse estudo que nós estamos fazendo aqui, mas na verdade não. Mas era uma representação, certo? Representação de algo maior. E inclusive já existia o modelo, né? Deus mostrou alguma coisa a Moisés. Então o tabernáculo estava ali para que Deus estivesse ali no meio do povo e para que o povo pudesse também participar das cerimônias, né? Uma verdade para os últimos dias. Esse ponto aqui é o mais importante, talvez. O ensino do santuário é uma verdade presente, uma verdade para os últimos dias. Mensagem oportuna, confiada ao povo do Advento. Essa passagem está aí no blog do 7º dia. Por que o ensino do santuário é assim tão importante? E por que é uma verdade para os últimos dias? Nós vamos ver. Outra passagem. Se não existe santuário no céu, e nele não há operado um grande sumo sacerdote, e se já não existe mensagem da hora do juízo a ser, por ordem divina, pregada atualmente, então não há lugar para nós no mundo religioso, nem missão e mensagem denominacionais distintas, nem desculpas para ficarmos como entidade eclesiástica separada. Ou seja, sem a doutrina do santuário, não há motivos para a existência da Igreja Adventista do 7º dia. Então o Adventista está firmemente ligado à doutrina do santuário. E o que é essa doutrina do santuário?
Como que nós podemos explicar isso? Vamos entender melhor, talvez você ainda não tenha compreendido. A importância dos mandamentos. Os mandamentos estão estritamente ligados com o santuário. Êxodo 31, verso 18 diz: Aconteceu que, quando o Senhor terminou de orientar Moisés no alto do monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas do testemunho e da aliança, 2 placas de pedra com os seus mandamentos escritos pelo dedo de Deus. A importância do santuário o santuário guarda os mandamentos. O santuário é a habitação de Deus. Os mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. O santuário é uma representação de Deus na terra. Ou melhor, o tabernáculo era uma representação de Deus na terra e já existia um modelo disso. O entendimento disso faz com que nós nos aproximemos de Deus. Vamos ver mais. Essa aqui é uma visão de Ellen White em 1847. E eu quero ler para vocês. Sentimos um inusitado espírito de oração. Ela estava numa casa quando ela teve essa visão. E ao orarmos, o Espírito Santo desceu sobre nós. Estávamos muito felizes. Logo perdi de vista as coisas terrestres e fui arrebatada em visão da glória de Deus. Vi um anjo que voava ligeiro para mim. Rápido levou-me da terra para a cidade santa. Na cidade vi um templo no qual entrei. Passei por uma porta antes de chegar ao primeiro véu. Este véu foi erguido e eu entrei no lugar santo. Ali vi o altar de incenso, o castiçal com 7 lâmpadas e a mesa com os pães da proposição. Depois de ter eu contemplado a glória do lugar santo, Jesus levantou o segundo véu e eu passei para o Santo dos Santos. No lugar santíssimo vi uma arca, cujo alto e lados eram do mais puro ouro. Em cada extremidade da arca havia um querubim com suas asas estendidas sobre ela. Tinham os rostos voltados um para o outro e olhavam para baixo. Entre os anjos estava um incensário de ouro. Sobre a arca onde estavam os anjos havia o brilho de excelente glória, como se fora a glória do trono da habitação de Deus. Jesus estava junto à arca, e ao subirem a ele as orações dos santos, a fumaça do incenso subia, e ele oferecia suas orações ao Pai com o fumo do incenso. Na arca estava a urna de ouro contendo o maná, a vara de Arão que florescera e as tábuas de pedra que se fechavam como um livro. Jesus abriu-as e eu vi os 10 mandamentos, nelas escritos com o dedo de Deus. Numa das tábuas havia 4 mandamentos e na outra 6. Os 4 da primeira tábua eram mais brilhantes que os 6 da outra. Mas o quarto, o mandamento do sábado, brilhava mais que os outros, pois o sábado foi separado para ser guardado, em honra do santo nome de Deus. O santo sábado tinha aparência gloriosa, um halo de glória o circundava. Vi que o mandamento do sábado não fora pregado na cruz. Se tivesse sido, os outros 9 mandamentos também o teriam, e estaríamos na liberdade de transgredi-los a todos, bem como o 4º mandamento. Vi que Deus não havia mudado o sábado, pois ele jamais muda. Aqui nós vemos a maioria das coisas que nós temos visto anteriormente, né? A importância do santuário, e aqui nós vemos que um santuário também existe no céu. Aquele modelo do santuário que existia, do tabernáculo que existia na terra, também está no céu. E Jesus também tem os 10 mandamentos no céu. Ele abriu e o 4º mandamento brilhava mais do que os outros. A importância do sábado, né? Por que os 4 mandamentos brilhavam mais do que os outros 6? Os 4 primeiros dizem respeito a Deus, obedecer a Deus, o amar a Deus, e os 6 outros amar ao próximo. Não que amar ao próximo não seja importante, mas o 4º mandamento também firma bastante a nossa fé enquanto adventistas. Não é à toa que nós somos chamados de adventistas do 7º dia. Por isso a importância de entender o santuário, entender que existe um santuário celeste. Outra coisa que nós também podemos ver aqui, tudo era feito de ouro magnífico. Embora aquele povo murmurasse muito para Moisés, e Deus muitas vezes se irou contra aquele povo, mas ainda assim, quando Deus precisou construir o tabernáculo, as pessoas entregavam deliberadamente ofertas para a construção desse tabernáculo. As pessoas tinham Deus constantemente ali com elas, teriam Deus constantemente ali com elas, e elas sentiram a importância de doar, né,
a Deus. Então, o mesmo povo que murmurava, aquele povo que reclamava, eles ofertaram também para a construção do tabernáculo e se tornaram povo de Deus. Então, isso ficou registrado aí através dos séculos. E sobre a purificação do santuário. Uma profecia de Daniel, capítulo 8, verso 14, diz: E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. No santuário, no tabernáculo antigamente, havia a purificação do santuário, que era feita uma vez por ano. E essa profecia de Daniel 8,14 diz respeito a uma purificação do santuário. Algumas pessoas começaram a estudar o livro de Daniel e pensaram que Jesus iria voltar quando terminassem essas 2.300 tardes e manhãs. Uma tarde e manhã significa um dia. Quando Deus criou o mundo, nos 7 dias, ele dizia, houve tarde e manhã, foi o primeiro dia. Houve tarde e manhã, o segundo dia, na criação do mundo. Né? E aí ele diz que até 2.300 dias e o santuário seria purificado. Cada dia desse representava um ano, então de 2.300 anos, desde o início dessa profecia, que se dava na ordem de construção do santuário, do templo, né, até 2.300 anos depois, que iria findar em dia 22 de outubro de 1844. As pessoas acreditaram que Jesus voltaria nessa data. Mas Jesus não voltou nessa data, nós estamos ainda esperando a volta de Jesus. Então, essa profecia não dizia que Jesus ia voltar, mas as pessoas acreditaram e eles ficaram decepcionados, porque o dia terminou e Jesus não voltou. Apocalipse 10, verso 9 a 10, fala sobre esse relato. E fui ao anjo, isso aqui é uma visão de João, né? Fui ao anjo dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele me disse, toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel. Havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. As pessoas começaram a estudar o livro de Daniel, esse livro que João pede para comer, pede ao anjo para comer. Comer significa, né, no caso, estudar. Então as pessoas começaram a estudar esse livro e eles começaram a acreditar na volta de Jesus, que Jesus vai voltar em 1844. Essa mensagem foi muito doce, mas quando eles passaram essa data de 1844, quando entrou dentro do ventre, ficou amargo, porque eles se decepcionaram que Jesus não voltou, certo? Mas essa profecia não estava errada. Quer dizer, será que a profecia estava errada? Não estava. Mas eles interpretaram de forma errada. Mas isso a gente sabe que esse ano de 1844 é muito importante para a Igreja Adventista, porque a partir desse grupo que não que desacreditou, né, da volta a partir desse grupo que percebeu que Jesus não tinha voltado naquele dia, surgiram alguns grupos. Os primeiros abandonaram a fé, outros voltaram para suas igrejas e começaram a marcar datas para a volta de Jesus, começaram a marcar outras datas, e o restante desse povo muito pequeno se tornou os Adventistas do sétimo dia, que tentaram compreender melhor o que significava realmente essa profecia. E eles começaram a perceber que o santuário que seria purificado não era o santuário terrestre, não era a terra, mas sim um santuário celeste. Hebreus 9, 26 e 24, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais se purificariam com santuários melhores do que estes. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então eles começaram a entender que o santuário seria purificado não significava a volta de Cristo, mas sim que o santuário celestial. E o que significava isso? Bom, a fé no santuário celeste, no livro Evangelismo, página 221, Ellen White diz que a compreensão correta do ministério do santuário celestial constitui o alicerce da nossa fé. E eu queria ler essa outra passagem aqui, de Cristo em seu santuário, é o nome do livro. Eu queria ler com vocês. Entre as profecias que formam a base do despertamento do movimento adventista, na primeira década dos anos 1830 e 1840,
estava a de Daniel 8,14, que diz: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ellen White, que passou pela experiência, esclarece com respeito à aplicação dessa profecia. Em conformidade com o resto do mundo cristão, os adventistas admitiam nesse tempo que a terra, ou alguma parte dela, era o santuário. Entendiam que a purificação do santuário fosse a purificação da terra pelos fogos do último grande dia, e que ocorreria por ocasião do segundo advento. Daí a conclusão de que Cristo voltaria à terra em 1844. Esse período profético chegou ao fim em 22 de outubro de 1844. Para os que esperavam encontrar o Senhor nesse dia, o desapontamento foi grande. Hiram Edson, um criterioso estudioso da Bíblia, na área central do estado de Nova York, descreve o que aconteceu entre o grupo de crentes de que ele era parte. Nossas expectativas haviam se elevado alto, e assim aguardávamos a vinda de nosso Senhor, até que o relógio soou às 12 horas da meia-noite. O dia havia se passado, então, e nosso desapontamento havia se tornado uma certeza. Nossas mais profundas esperanças e expectativas desmoronaram-se, e sobre nós veio tal espírito de pranto como jamais havíamos experimentado antes. Parecia que a perda de todos os amigos terrestres não podia ter comparação. Choramos e choramos até que o dia raiou. Ponderando em meu coração, eu disse: minha experiência do advento tem sido a mais bela de toda a minha experiência cristã. Falhou a Bíblia? Não há Deus, nem céu, nem cidade dourada e nem paraíso. Não passa tudo isso de uma fábula habilidosamente engendrada? Não são reais nossas mais fundas esperanças e expectativas? Eu comecei a sentir que devia haver luz e auxílio para nós nesta hora de agonia. Eu disse a alguns dos irmãos: vamos para o celeiro. Entramos no celeiro, fechamos a porta e dobramos-nos perante o Senhor. Oramos fervorosamente, pois sentimos nossa necessidade. Prosseguimos com intensa oração até que nos fosse dado o testemunho do Espírito, de que nossas orações eram aceitas, e luz ser-nos-ia concedida, nosso desapontamento explicado e satisfatoriamente esclarecido. Depois do desjejum, eu disse a um dos meus irmãos: vamos sair e encorajar alguns de nossos irmãos. Saímos, e enquanto caminhávamos através de um grande campo, fui impedido de continuar aproximadamente na metade do campo. O céu parecia abrir-se ante meus olhos, e eu vi clara e distintamente que, em vez de nosso sumo sacerdote haver saído do lugar santíssimo do santuário celestial para a terra no 10º dia do 7º mês, ao final dos 2.300 dias, ele pela primeira vez entrava nesse dia no segundo compartimento daquele santuário, e que ele tinha um trabalho a realizar no lugar santíssimo, antes de vir à terra, que ele veio para as bodas, ou em outras palavras, ao ancião de dias, a fim de receber o reino e o domínio e a glória, e que devíamos esperar seu retorno das bodas. E minha mente foi dirigida para o 10º capítulo de Apocalipse, onde pude ver que a visão havia falado e não havia mentido. Seguiu-se daí uma cuidadosa investigação das Escrituras, de todos os textos que tocavam nesse assunto, particularmente os de Hebreus, por parte de Hiram Edson e dois íntimos associados, o Dr. F. B. Hem, médico, e O. R. L. Cruzier, professor. O resultado do estudo desse grupo foi escrito por Cruzier e publicado primeiro no The Day Dawn, um jornal de circulação limitada, e então reescrito e ampliado no formato no exemplar especial do The Star, em 7 de fevereiro de 1846. Este foi o jornal adventista mais amplamente lido, publicado em Cincinnati, Ohio. Por esse meio foi alcançado certo número dos apontados crentes do advento. A então extensa apresentação, bem comprovada pelas Escrituras, levou esperança e coragem ao coração deles, ao mostrar claramente que o santuário devia ser purificado ao fim dos 2.300 dias no céu e não na terra, como haviam crido então. E por fim, eu quero mostrar essa passagem de Apocalipse 21, verso 3, que diz: e ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus. Bom, a importância do estudo do santuário para nós é que nós tenhamos essa compreensão de que Cristo agora está no Santíssimo, intercedendo por nós, que nós temos a oportunidade de ser salvos pela graça, mas que ao mesmo tempo, naquele Santíssimo, existe uma
existem as tábuas da lei, inclusive o quarto mandamento, que é o mandamento do sábado, que também deve ser guardado. Então, a graça não anula a lei. E nós podemos ver isso claramente nessa doutrina do santuário. Nós podemos perceber que os mandamentos de Deus devem ser obedecidos como forma de obediência, porque são o caráter de Deus. Então, se você quer ser salvo pela graça, Jesus está intercedendo por você. Mas se você realmente foi salvo pela graça, você vai obedecer os mandamentos de Deus. São dois pilares da nossa fé: a graça e a lei. Certo? E o santuário é onde Jesus atua e onde nós podemos ver a glória de Deus, que em breve estará conosco numa cidade que Deus preparou para cada um de nós. Muito obrigado por você assistir o vídeo até aqui. Deixa o like aí, porque me ajuda bastante, eu gosto, né? E vai me ajudar a produzir mais vídeos. Se você gostou, também pode comentar qualquer coisa. E nos vemos na próxima. Até mais.